Olá pessoal, aqui é o Vini Silva do canal Super Crentes Podcast e o assunto hoje é política. Nós hoje estamos quebrando um tabu aqui no Super Crentes porque se diz, convencionalmente, que não se pode falar de religião, futebol e política. Nós falamos amplamente aqui sobre religião, inclusive o último vídeo foi eu, que sou protestante, falando acerca de uma interpretação que os católicos fazem a respeito da escritura. Então eu falei de religião e acho que não falamos ainda sobre futebol, mas eu tô com camisa de futebol, então tá valendo. E vamos falar agora sobre política. Eu sei que o cenário, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer aqui, o meu cenário de gravação aqui não é o ideal, não tô gravando numa hora ideal, então tem ruídos, tá num momento, assim, num período do dia de muito movimento, então vocês vão ouvir carro passando no fundo. Tem acho que uma vizinha minha, não sei, muito apaixonada, e ela tá ouvindo Leandro e Leonardo muito alto, e às vezes ela canta junto, então pode ser que vocês escutem aí um Leandro e Leonardo na trilha sonora, mas não tem problema. Esse vídeo não vai ter muita edição, na verdade não vai ter cortes, eu vou falar direto aqui, porque é uma intervenção que eu quis fazer aqui no canal para falar um pouco sobre esse momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil. E o cristão? O cristão pode se envolver com política? Deve. O cristão tem que ter uma mente política. O cristão tem que ser politizado. Ele tem que entender sobre política. Isso é um dever nosso como cidadãos. Cristãos são cidadãos. Os cristãos fazem parte da sociedade. Então nós precisamos nos envolver com política. Por quê? Porque nós vivemos um mundo político, um mundo que funciona sob decisões, graças a Deus no Brasil, decisões democráticas. Então é importante que nós entendamos como funciona a política, é importante que nós expressemos nossas opiniões, que nós levemos nossas ideias e as defendamos, por que não? Não tem problema nenhum, a gente pode sim defender nossas ideias, nós podemos sim assumir um candidato, dizer, eu vou votar nesse candidato, ou eu sou desse partido. Creio que não há problema nisso. O problema é só quando nós nos esquecemos de que nós somos súditos de um reino muito superior a esse reino terreno, a tudo que nós possamos nos envolver aqui nessa terra. O reino de Deus é muito mais importante, não é desse mundo, é algo superior a tudo que nós experimentamos, que nós vivemos aqui. Mas nós podemos sim nos envolver e ter posições políticas. Agora eu quero falar sobre inclusive eu vou deixar aqui o link do meu Facebook para quem quiser me seguir no Facebook, mas eu vou deixar aqui o link do meu Facebook, porque no Facebook eu demonstro bastante ali as minhas opiniões a respeito da política e tal. E aí, numa das conversas sobre política, um jovem, um adolescente, num dos comentários dos meus posts, ele disse que já teve que sair de vários grupos e desfazer amizades por causa de política. E aí, por causa de discussões políticas. Ele é cristão e vários cristãos comentam ali nos meus posts e não tem problema, é ótimo, comentar, o debate é muito bom. Mas me preocupou um pouco isso. Porque hoje em dia pessoas estão desfazendo amizades, estão rompendo vínculos por causa de política. E aí eu acho que já é um limite. Aí eu acho que já é um problema. Porque nós não podemos tomar esse tipo de atitude, de desfazer amizade, de romper com pessoas, com relacionamentos, por causa de política. Então, eu gostaria que você, que é cristão, e gosta de se envolver com política, eu gostaria que você pensasse um pouco nisso, sobre o que edifica e o que não edifica. Como eu já disse aqui, eu defendo isso, você até deve ter um partido, não estou dizendo que você tem que se filiar a um partido, mas você deve ter uma posição, você deve ter uma opinião, não tem problema você defender isso, mas o problema é quando isso passa a ser o centro da sua vida e você começa a romper relacionamentos por causa da política.
eu gostaria de abordar algumas questões aqui sobre coisas que eu tenho visto, e são as minhas impressões. Se você não concorda, você pode deixar nos comentários aqui, não tem problema. Você pode gravar o seu vídeo, porque como eu disse, nós estamos num país democrático, você pode gravar o seu vídeo dizendo por que você não concorda. Mas eu não concordo, eu tenho visto, eu gostaria de entender nesse debate político por que cristãos querem tanto ter armas. Por que você que é cristão, você que é nascido de novo, você que no domingo à noite olha para o irmão que está do seu lado e diz: eu te amo no Senhor Jesus, você é importante para Deus, você que lê na sua Bíblia Jesus dizendo: orem pelos seus inimigos, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Porque nós que temos essa lição, nós que lemos no texto sagrado, Jesus dizendo a Pedro: Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Porque nós cristãos estamos sedentos de sangue. Por quê? Isso é uma coisa que eu não consigo entender e que eu tenho visto e presenciado. E esse é o meu posicionamento. Eu não consigo entender porque cristãos estão sedentos por adquirir uma arma de fogo. Porque o único propósito de uma arma de fogo, e eu vejo cada comparação besta. Porque carros também matam. Então quer dizer que porque carro mata, cristão não pode ter carro. Nossa, que besteira. Eu quero dizer o seguinte: a única função de uma arma de fogo é ferir. A única função é ferir. Não existe outra função além de ferir alguém. Por que um cristão anseia ter arma de fogo? É o que eu não consigo entender. Mas tudo bem, se você acha que não, é nosso direito, nós precisamos, é a luta contra a bandidagem. Ok, tudo bem, é a sua posição e é óbvio que eu devo respeitar a sua posição. Agora, não precisa de ignorância. Eu tenho visto cristãos entrando em debates com sede de sangue, dizendo assim: Davi, porque Davi matou, porque Davi fez isso, porque Davi, ele não aceitava todo tipo de... Davi lutava, Davi era sanguinário e era um homem segundo o coração de Deus. Isso primeiro é um anacronismo gigante, porque nós estamos comparando um período veterotestamentário, comparando um período lá do Antigo Testamento, onde as realidades eram outras, onde as demandas eram outras, onde as pessoas não tinham o mesmo nível de conhecimento que nós temos hoje, onde o mundo não tinha a percepção do outro como nós temos hoje. Nós compararmos aquele período e dizer que as atitudes de Davi como um líder guerreiro servem para nós hoje no Brasil, um país democrático, não faz o menor sentido. E outra, a Bíblia elenca o Estado como agente de punição divina. Paulo, em Romanos 13, defende que o Estado, sim, é o braço de Deus para punir os infratores, aqueles que não obedecem às leis. Então eu não entendo porque cristãos que deveriam procurar e demonstrar amor estão destilando ódio nas redes sociais, sedentos por arma de sangue. Então, talvez você tenha uma posição que possa me fazer mudar de ideia, e eu humildemente mudarei de ideia, não tem problema, porque eu já mudei de ideia diversas vezes na minha vida, mas isso é uma coisa que eu gostaria de entender. E por causa disso tudo, por causa desse debate e tal, eu fico pensando por que pessoas estão rompendo relacionamentos por causa de política, sendo que Jesus tinha no seu próprio grupo uma pluralidade enorme de pessoas, pensamentos distintos. Se nós pegarmos em Mateus 10, onde lista ali quem eram os discípulos de Jesus, quem eram os 12 que ele chamou para andar próximos a ele, esses 12 são muito heterogêneos. Nós vamos ver ali, e eu quero chamar a atenção para esses dois, nós vamos ver ali Levi, ou Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos,
um vendido a Roma, um reacionário, um cara que trabalhava, um capitalista que trabalhava roubando do seu próprio povo para adquirir mais bens, para pegar dinheiro do seu próprio povo. Jesus chamou esse cara para fazer parte do grupo dele. Nós temos ali no grupo de Jesus um cara chamado Simão Zelote. Um cara que era favorável à intervenção militar. Um cara que queria pegar em armas, um cara sangue nos olhos, que queria fazer a revolução de qualquer maneira contra Roma. Zelotes é justamente uma palavra que se deriva de zelosos, os caras que não aceitavam o domínio imperial romano sobre a Judéia, e eles queriam pegar em armas, um radical. É até interessante porque nós vemos hoje uma divisão tão grande como, por exemplo, Lula e Bolsonaro, como se eles fossem, como se os grupos defensores dessas duas classes fossem muito diferentes, sendo que eles são parecidos. Quando eu fiquei pensando nos zelotes, que eram caras que são revolucionários e tal, o pessoal pensa, os zelotes então eram mais associados à esquerda, né? Os caras mais revolucionários e tal, e radicais. Mas eles tinham demandas extremamente nacionalistas, eles queriam intervenção militar, eles queriam lutar, extremamente nacionalistas, o que parece já ser uma coisa do ultranacionalismo. Uma coisa um pouco mais voltada para um lado bolsonariano da coisa, né? Então, ao mesmo tempo que eles são muito distintos, eles são parecidos também. Então, nós temos essas duas situações, um revolucionário e um entreguista, e um capitalista, aqui com perdão do anacronismo, dentro do grupo de Jesus. Jesus, ele soube lidar com todos os tipos de pessoas, e ao contrário de você, ao contrário de mim, que queremos excluir as pessoas, porque eu não concordo com essa pessoa, aí nós queremos excluir as pessoas, Jesus incluía, Jesus colocou no grupo dele. Isso nos mostra que Jesus é o princípio das nossas decisões, das nossas atitudes e do nosso pensamento. Tudo bem, nós temos nossas posições políticas, mas o centro de quem é cristão, se você se diz cristão, o centro das suas atitudes e da sua forma de se expressar deve ser Cristo. Você deve olhar para as pessoas com misericórdia, você deve olhar para as pessoas com compaixão. E o nosso olhar tem sido um olhar de exclusão, um olhar de superioridade, um olhar que olha para o outro como se ele tivesse um emburrecimento nato, portanto ele nem é digno de conversar comigo, então eu vou deletar esse cara da minha vida e do meu ciclo social porque ele não pode conversar comigo, porque ele pensa diferente de mim. Então que estranho nós cristãos pensarmos dessa forma. E foi meio que um desabafo aqui. Eu não quero, apesar de ter citado aqui nome do Lula, nome do Bolsonaro, eu não quero aqui dizer nada a respeito dos dois, e cada um pense o que quiser, não importa. A única coisa que eu quis chamar a atenção é que o debate político, os cristãos devem fazer parte do debate político, mas ainda como cristãos. Mesmo no debate político, nós somos cristãos. Nós devemos defender os valores do reino, que começam por tolerância, por amabilidade, por benignidade. Esses são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos debater política, óbvio, mas não sem os frutos do Espírito. Não sem as ferramentas do amor que Jesus nos entregou. Era só isso que eu gostaria de falar, de partilhar com vocês. Deixe aí nos seus comentários o que vocês têm visto, como vocês têm visto esse debate político e os cristãos da internet. E vamos conversar de forma amigável, amável aqui sobre esse assunto. Tá ok? Como diria um candidato. Um abraço para vocês e vocês sabem o que tem que fazer, né? Eu não sou o primeiro youtuber que vocês veem, né? Um abraço, até o próximo vídeo.